Seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso de Contabilidade Gerencial. E na aula de hoje a gente vai ter uma aula sobre ponto de equilíbrio. Pessoal, ponto de equilíbrio é um assunto tranquilo e que geralmente é cobrado em concursos públicos e no exame de suficiência. Então presta muita atenção porque essa aula aqui ela vai garantir pelo menos de 1 a 2 pontos na sua prova. Não negligencia e outra coisa, não acha que é difícil. A gente tem a mania de, por ter assuntos com nomes mais que fogem ao comum, né? Nomes, entre aspas, difíceis, como por exemplo ponto de equilíbrio, a gente acha que pelo nome o assunto já é difícil, mas vocês vão ver que não é, certo? É um assunto muito tranquilo e que é fácil, porém precisa de atenção, claro, e precisa do quê? Principalmente, que eu sempre falo, mão na massa, pessoal, resolver questões. Aqui nessa aula a gente só vai expor as ideias. Você vai aprender mesmo quando você começar a responder as questões. Tá bom? Então vamos aqui para a tela do nosso querido iPad. E cá estamos no nosso iPad. Vamos começar a falar sobre ponto de equilíbrio, assunto presente aí em exame de suficiência e concursos públicos para contadores. Primeira coisa, eu sempre gosto de começar cada aula identificando o que é que eu preciso aprender desse conteúdo. Bom, de ponto de equilíbrio, em ponto de equilíbrio, você vai precisar saber o seguinte: o que é, né, o conceito e os tipos de ponto de equilíbrio. Já vou adiantar para vocês quais são os tipos. Temos o ponto de equilíbrio contábil, temos o ponto de equilíbrio financeiro e econômico. E tem um detalhe aqui. A parte sobre as diferenças e relações. E relações entre eles. É isso que você precisa saber sobre ponto de equilíbrio. Aí o aluno vê, pô, contábil legal, é da minha área, sou contador. Aí vê financeiro, meu Jesus Cristo, deve ser difícil. Aí vê econômico, aí pronto. Aí eita, tem economia no meio, deve ter cálculo difícil. Calma, gafanhoto, você vai ver que é bem tranquilo, que é bem sossegado. Vamos lá. Primeira coisa, sobre o que é ponto de equilíbrio. Vamos explicar aqui em termos práticos, né, termos que todo mundo entenda. Suponha que você esteja aí desempregado, estudando para concurso público, começando sua carreira como contador, como empreendedora, né? Empreendedor ou empreendedora. E você sabe que para você montar um negócio, você vai ter custos e despesas. Certo? Para você montar seu negócio, você vai ter custos e despesas. Vamos supor que os seus custos sejam apenas aluguel, apenas aluguel e energia elétrica. Beleza. E a sua despesa seja apenas uma comissão de vendas que você paga para um vendedor. Essa daqui são seus custos e suas despesas. Tá certo? Beleza. Na contabilidade de custos, a gente tem aquela classificação entre custo fixo e custo variável, né? Então, isso daqui é um custo fixo, isso daqui é um custo variável. Já essa despesa aqui, ela é uma despesa variável. Beleza? Tudo bem. E vamos dar agora valores, né, aos bois. Vamos dar valor aqui às coisas. O aluguel, você paga R$ 1.000 por mês. A energia elétrica, você paga R$ 200 por mês. E a comissão de vendas, você vai pagar
botar aqui. Comissão de vendas, você vai pagar 10% de cada venda. Cada venda que o seu vendedor realizar, você vai pagar para ele. Beleza. O que acontece? Independente de você vender ou não, você vai ter esse gasto aqui e esse aqui também, independente, né? Por mais que esse aqui seja variável, mas tem uma parcela que é fixa. Mas vamos considerar aqui que independente disso, você vai ter esse custo. Ou seja, você já sai, né, devendo. Aqui é sua linha de gastos, né, de despesas e custos. Você já sai devendo. Você já começa perdendo, tomando gol. E aí você olha para esse negócio e pensa, poxa, eu preciso vender. Aí você pensa, poxa, eu preciso vender. Aí, quanto é que eu preciso vender para que eu atinja um nível de que eu não tenha nem lucro e nem prejuízo? Ou seja, quando é que eu empato o jogo aqui? Né? Se essa linha preta é a minha despesa e essa azul aqui é a minha receita, essa partezinha aqui é o meu ponto de equilíbrio. Ou seja, a partir desse momento aqui, as minhas receitas se igualam às minhas despesas. Eu não tenho nem lucro nem prejuízo. Eu fico literalmente no 0 a 0. Daqui para cima é só sucesso, é só lucro. Daqui para baixo é só prejuízo. E aqui é nada. Né? Aqui é o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio é justamente isso. É quando é o momento em que as minhas receitas empatam com as minhas despesas. É o famoso break-even point. Isso aqui. Eita, falei bonito agora. É o ponto de empate, ponto de ruptura. Né? Quando o jogo empata. É o gol do Gabigol aos 90 minutos do segundo tempo contra o River Plate. É aqui. Isso daqui é o conceito de ponto de equilíbrio. E como é que eu encontro o ponto de equilíbrio? Tem fórmula esse negócio? Tem fórmula. A fórmula dele, a fórmula geral dele, é justamente essa daqui. Ó. Vou botar em roxinho. Ponto de equilíbrio é igual a custo fixo mais despesa fixa dividido por margem de contribuição unitária. Felipe, o que é margem de contribuição unitária? Aí aqui vem um outro conceito. Margem de contribuição unitária é o seguinte. É o seu preço de venda menos o seu custo variável menos sua despesa variável. Nesse caso aqui, o que acontece? Vou dar um exemplo. Eu não pago 10% de comissão para o meu vendedor, então vamos supor que eu venda um produto a R$100. A minha despesa variável é de R$10, que é 10%, ok? Então vamos lá. A minha margem de contribuição unitária vai ser meu preço de venda, 100, menos os 10. Vai ser R$90. Ou seja, cada nova venda adiciona R$90 no meu resultado. Basicamente é isso. Isso aqui que é uma margem de contribuição unitária. Dentro do nosso material escrito está bem mais explicado, mas aqui serve para ilustrar. Ok, Felipe, vamos seguindo. Consegui entender agora o que é ponto de equilíbrio. Então, já matamos aqui o nosso primeiro tema. O que é o ponto de equilíbrio? Eita, agora que o bicho pega. Agora vai chegar o quê? Os tipos de ponto de equilíbrio. Quais são? O que eles comem? Onde moram? Hoje à noite, no Globo Repórter. Né? Nós temos 3 tipos de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio contábil, o financeiro e o econômico. Bora ver cada um deles. Pessoal, o ponto de equilíbrio contábil já é esse daqui. É essa formulazinha aqui, que a gente acabou de ver. O PEC é o quê? São os custos fixos mais as despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Pronto. O ponto de equilíbrio contábil é basicamente o ponto de equilíbrio que a gente viu aqui. E o ponto de equilíbrio econômico? O que é isso daqui? Para explicar o ponto de equilíbrio econômico, preciso contar uma historinha. Vamos supor que você, que está me assistindo aí, um rapazinho ou uma mocinha, você tenha R$50 mil guardado aí na sua conta no Nubank, no roxinho, até combinou, no Nubank. Esses R$50 mil, ele rende de juros todo mês R$500.
Ou seja, se você não fizer nada, vai pingar na sua conta aqui então. 500 conto, todo mês, se você não fizer nada. Aí você tá lá, tranquilo, tá com a vida resolvida, tranquilo e quer arrumar problema. Aí o que é que você vai fazer? Eu vou empreender, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Empreender é fácil, me disseram, né? Então beleza. Aí você vai pegar esses 50 mil reais aqui e vai abrir uma banca de vender bolo de pote, né? Bolinho de pote. A sua banca de bolo de pote, ela também tem custos fixos, custos variáveis, despesas fixas, despesas variáveis, certo? E vamos supor, né, vamos colocar esses dados aqui. Custos fixos da banca do bolo de pote. Bora repetir os mesmos dados para ficar o comparativo legal. Aqui eu não coloquei dado. Ah, coloquei, pronto. Vamos colocar aqui, né? Eu vou ter um custo fixo aqui de R$ 1.200, ok. Vou ter um custo variável de 10%, ok. E vou ter um preço de venda, mais uma vez, de 100, né? Ok, bolo de pote caro esse, mas é bom, então vale a pena. Antes de partir para calcular o ponto de equilíbrio econômico, bora calcular qual que é o ponto de equilíbrio contábil aqui. Então, o ponto de equilíbrio contábil aqui vai ser o quê? Custo fixo dividido pela margem de contribuição. Né? Nesse caso vai ser 90. Ou seja, isso daqui vai ser igual a 13. 13 o quê? Unidades. Então, para que minha banca de bolo de pote fique no 0 a 0, eu tenho que vender pelo menos 13 unidades. A partir da 14ª, aí sim eu estou no lucro. Só que tem um porém. Eu saquei esse meu dinheiro aqui, os 50 mil, para investir na minha barraquinha de bolo de pote. Ou seja, esse dinheiro não está mais no Nubank rendendo os 500 reais. Eu estou perdendo esses 500 reais se eu faturar, se eu vender apenas 13 bolos de pote. A empresa, ela sim, ela está no 0 a 0. Porém, meu capital, meu capital está sendo perdido. Porque eu não recebia 500 reais por mês lá na poupança do Nubank e agora eu tirei para investir aqui. Se eu vender somente 3 unidades, a minha empresa não vai ter lucro. E eu preciso recuperar pelo menos esses 500 reais todos os meses. Então é aqui que entra o conceito de custo de oportunidade, que é o conceito que agrega no ponto de equilíbrio econômico. Então, pessoal, para você encontrar o ponto de equilíbrio econômico, você vai precisar inserir um outro fator aqui na conta, que é justamente esse custo de oportunidade, ponto de equilíbrio econômico. Tenho aqui meus custos fixos e despesas fixas, mais o meu custo de oportunidade, que nesse caso vai ser esses 500 reais aqui, ó, porque ele já estava lá paradinho na conta, rendendo, né? Então eu preciso retornar pelo menos ele, né? Pelo menos ele. E aí, agora nós temos uma outra conta. Temos 1.700 dividido por 90. Então aqui eu saio de 13 unidades para 19. Ou seja, eu preciso vender pelo menos 19 unidades de bolo de pote para empatar com meus custos fixos e despesas fixas e o meu custo de oportunidade, que é o meu rendimento lá na Nubank. Entenderam, pessoal? Eu tenho que garantir, né, que eu recupere pelo menos o valor investido do capital. Eu tirei o meu capital do Nubank e coloquei na minha empresa. Então eu preciso retornar pelo menos esse valor. Se eu tirar menos do que isso, eu estou perdendo dinheiro. Era melhor ficar no Nubank gastando esses 500 conto por mês aí. Entenderam qual é a ideia do ponto de equilíbrio econômico? É o famoso custo de oportunidade. Eu posso pegar esse dinheiro aqui e fazer várias coisas com ele. Posso deixar ele parado aqui no Nubank rendendo 500 reais. Posso colocar no Tigrinho. Posso comprar Bitcoin. Né? Posso emprestar. Posso fazer várias coisas. Só que cada uma dessas atividades, para elas darem certo, né? Para que elas possam empreender, né? Posso empreender também. Só que essas atividades, elas só vão dar certo se elas me retornarem
pelo menos esses R$ 500 aqui. Então, eu tenho que levar isso em consideração no meu ponto de equilíbrio econômico. Entendidos até aqui? É simples. Tá com dúvida? Não tem problema. Quando a gente for resolver as questões, você vai começar a entender melhor a lógica das coisas. Vamos agora para o ponto de equilíbrio financeiro. Ponto de equilíbrio financeiro. Ok. Pessoal, em uma empresa existem custos fixos, despesas fixas, custos variáveis, despesas variáveis. Só que tem um detalhe, nem toda despesa significa uma saída de caixa. Quer um exemplo? Vamos lá. Qual despesa impacta a DRE, ou seja, reduz o lucro, porém não significa uma saída de caixa, ou seja, não é um pagamento imediato. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo. Isso mesmo que você falou, pensou. Depreciação. A depreciação, ela é uma despesa ou um custo que a gente chama de sem efeito caixa. Ela impacta a DRE, ela impacta os números balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, porém ela não é um efeito caixa, não tem saída, não tem pagamento, Não tem pagamento de depreciação. Então, no ponto de equilíbrio financeiro, você deve retirar essas despesas e custos sem efeito caixa. Vamos voltar aqui mais uma vez no exemplo da nossa barraquinha de bolo de pote. Vamos adicionar o elemento aqui depreciação. Depreciação. Vamos supor que a depreciação nessa barraquinha seja de R$5. Vamos agora calcular o nosso ponto de equilíbrio financeiro. Mais uma vez, custos fixos e despesas fixas. Agora, aqui não você não vai somar não, aqui você vai subtrair. Subtrair o quê? Os meus itens sem efeito caixa. Pronto. No caso foi só a depreciação. E você pode dividir pela margem de contribuição unitária. Então aqui nós teremos o quê? 1.195 dividido por 90. Então o meu ponto de equilíbrio financeiro vai ser 13,28. O ponto de equilíbrio contábil aqui, que eu não considerei as casas decimais, aqui foi 13,33, certo? E aqui deixa como está mesmo. Beleza, pronto. Acabou ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. Resumão. O ponto de equilíbrio contábil é a regra geral. É custo fixo mais despesa fixa dividido por margem de contribuição. Margem de contribuição é o quê? É preço de venda menos despesa variável menos custo variável. Ponto de equilíbrio econômico. Mesma coisa. Custo e despesa fixa mais custo de oportunidade, que é o rendimento lá do Nubank, lembra? Dividido pela margem de contribuição. E ponto de equilíbrio financeiro é custo e despesa fixa, CDF, menos itens não caixa, dividido pela margem de contribuição. Acabou. Isso daqui resume todo o assunto. Só com isso daqui você vai para as questões e acerta a maioria. E agora, vamos voltar aqui na parte introdutória. Pronto. Resolvido. Ficou agora aqui, apenas esse último item.
diferenças e relações entre os pontos de equilíbrio. Galera, tem a parte teórica, né, do ponto de equilíbrio, que é o seguinte. Ele pergunta uma relação entre esses três. E a relação é o seguinte, é dizer quem é maior que quem. Vamos lá. Qual foi o valor que nós obtivemos aqui no ponto de equilíbrio contábil? 13,33, certo? No ponto de equilíbrio financeiro, qual foi? 13,28, não foi? Isso mesmo, 13,28. 13,28. E no ponto de equilíbrio econômico, quanto foi? 19. Ok. Pronto. Isso daqui, pessoal, tenha muita atenção, porque isso aqui cai nas provas, né? O ponto de equilíbrio financeiro, ele é menor do que o ponto de equilíbrio contábil, que é menor que o ponto de equilíbrio econômico. E é óbvio, né? Porque, por exemplo, no ponto de equilíbrio financeiro, a gente retira informações daqui de cima. No ponto de equilíbrio econômico, a gente acrescenta o custo de oportunidade. Então é natural, né, que existam essas diferenças. Ok? Isso daqui é muito importante e cai sim em prova, certo? Bora agora trocar de câmera e vamos resolver algumas questões juntos. Bom, vamos agora responder aqui umas questões da FGV sobre ponto de equilíbrio econômico, contábil e financeiro. Primeira questão. Uma sociedade empresária produz e vende exclusivamente o produto W. Cada unidade do produto W é vendida por R$ 60. Primeira informação já temos aqui, que é o preço de vendas. Além disso, seus custos de produção e suas despesas de vendas e administrativas são os seguintes. Vamos lá. Custo variável, 15. Custo fixo, 40 mil. Comissão de venda, ou seja, despesa variável, 20%. E despesas administrativas, despesa fixa, de 30 mil. Considerando que os sócios exigem um lucro líquido de R$ 80 mil por mês e que a sociedade empresária reconhece seu imposto sobre renda pela alíquota de 25%, assinale a opção que indica o seu ponto de equilíbrio econômico. Show de bola, pessoal, vamos seguindo aqui. O que acontece? O lucro líquido que vai ser buscado pelos empresários é o de R$ 80 mil. Beleza? Show de bola? Só que nessa questão tem um ponto a ser observado. É o seguinte, ele fala aqui sobre lucro líquido. Só que nós temos o lucro líquido final, lucro líquido do exercício, e temos o lucro líquido antes do IR. Certo? Beleza. A questão não informou. A gente só consegue encontrar, chegar ao gabarito correto, que é a letra E, se a gente encontrar o quê? O lucro líquido antes do IR e utilizar esse lucro líquido. Esse daqui, ao que parece, é o lucro líquido do exercício. Só que a informação que a gente precisa para responder essa questão é a do lucro líquido antes do imposto de renda, que também é muito fácil de ser encontrada. Basta você fazer aqui uma regra de 3 e a gente chega nessa informação. Então nós temos aqui X, que é o lucro que eu vou querer encontrar, menos 0,25x, que é a aplicação do alíquota do imposto de renda, que vai ser igual a R$ 80 mil. Beleza. Então, 0,75x é igual a 80 mil. X vai ser igual a 106,66667. Ok, então esse valor aqui é o nosso lucro líquido antes do IR, que a gente vai querer utilizar como custo de oportunidade. 106,666,67. Com essa informação, aí sim, vamos direto para a nossa fórmula. Lembra da fórmula do ponto de equilíbrio econômico? Simples. Custo variável, custo fixo, mais despesa fixa, 70 mil, mais o meu custo de oportunidade, 106,666,67, dividido pela minha margem de contribuição. Quem que é a minha margem de contribuição? É o preço de venda menos despesa de venda e
menos a minha despesa variável, menos o meu custo variável. Aqui vai ser 12, né? Então, a minha margem de contribuição vai ser 60 menos 15 menos 12. Isso daqui vai ser igual a... Vamos fazer uma conta. Aqui embaixo vai dar 33. Isso aqui vai ser igual a 5.353,54. Aproximadamente 5.354 unidades, gabarito letra E. Dificuldade dessa questão, pessoal, foi essa pegadinha aqui, viu? Que, na minha opinião, deveria ter sido anulada essa questão, né? Por conta do lucro, né, que não foi informado de forma correta. Mas isso é o que nós temos para hoje. Esse tipo de assunto não é difícil. É basicamente a aplicação direta da norma. Então fiquem de olho, né? Apliquem a norma direitinho, porque é aplicação direta de fórmula, não tem muito segredo. É pegar a fórmula, decorar a fórmula e aplicar e pegar os dados da questão. Próxima questão, aquela que a gente acabou de ver, né? Aquela relação que o ponto de equilíbrio financeiro ele é menor que o contábil, que é menor que o ponto de equilíbrio econômico. E isso daqui cai, viu, pessoal? Anote essa relação, porque isso aqui cai. Vamos lá. Uma empresa de auditoria funciona em um imóvel próprio e possui computadores para utilizar em seus negócios. A empresa possui 2 sócios que esperam rentabilidade do capital investido. Assinale a opção que indica a relação usual dos pontos de equilíbrio econômico, financeiro e contábil. Pronto. Econômico, ponto de equilíbrio financeiro menor do que o contábil, que é... Opa, aqui não. Vamos lá. Aqui, letra A, ponto de equilíbrio financeiro é menor que o contábil, que é menor que o econômico. Gabarito, letra A. E a nossa última questão. Em 1º de janeiro de 24, uma loja de teclados apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial. Disponibilidades, 60 mil, estoque, 240 mil, PL, 300 mil. O estoque era composto por 400 unidades de teclado, sendo que cada uma era vendida a R$1.000. Olha só os dados, preço de venda igual a R$1.000. No primeiro semestre de 24, os gastos fixos, considerando a loja e o escritório, foram de aluguel, 36 mil, depreciação, 30 mil, salários, 60 mil. Além disso, foi paga antecipadamente uma despesa de R$4.000 relacionada ao segundo semestre do ano. O ponto de equilíbrio contábil da loja em unidades no primeiro semestre foi de... Aí beleza, temos aqui preço de venda, meus custos e despesas fixas. Ok, então vamos lá, né? Aqui em cima, ponto. Ele quer saber o ponto de equilíbrio contábil, é só somar isso daqui, 126 mil, né? Somando esses três, ok. E agora a minha margem de contribuição. Eu tenho um preço de venda, mas e o meu custo variável, minha despesa e meu custo variável, para encontrar a margem de contribuição unitária? Como é que eu encontro? Eu tenho R$1.000 aqui. E o restante da fórmula? Tá aqui, ó. Aqui ele fala o seguinte, tá? Aqui é a pegadinha da FGV. Eu tenho 400 unidades de teclado avaliadas ao estoque de 240 mil. Então, isso daqui, pessoal, vai ser o meu custo variável, meu CMV. É isso mesmo. Então, vou pegar aqui 240 mil, dividir pela quantidade. Isso aqui vai dar 600, isso mesmo. Então pronto. Então a cada venda eu vou ter um custo variável de R$600. Então a minha margem de contribuição aqui vai ser 400. Então 126 mil dividido por 400 vai dar 375. Então 126 mil dividido por 400 vai dar R$315, que é nosso gabarito, letra C de casa.
Simples assim. Pessoal, aí eu pergunto, é difícil? Não, não é. É aplicação direto de norma. Então o que você vai fazer agora? Você vai acessar o CFC Questões, você vai resolver o máximo de questões possíveis. Se não entender, você vai parar, vai investigar, vai voltar de novo aqui na aula e vai aprender, porque esse assunto aqui é muito simples, cai na prova e você não pode errar. Sabe aqueles assuntos que são dados? Ponto de equilíbrio é um deles. E só ter atenção à forma como a FGV vem cobrando as pegadinhas aí e tudo mais, mas claro que com muitas questões resolvidas, a gente elimina esse risco. E é isso, pessoal. Como eu sempre digo, até a aprovação.